Olá, meus queridos educandos do sexto ano. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Quero dar também as boas-vindas aos responsáveis e aos nossos queridos professores aí que estão sempre acompanhando as aulas. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho conversada também, tá bom? E temos aqui para interagir com vocês no chat o nosso querido professor Magno. É isso aí, está começando mais uma aula de ciências aí, sexto ano. Como sempre, nós estamos aqui à disposição de vocês, vamos trazer algumas perguntas no chat. A gente está numa semana importante aí, essa aula vai ficar um pouco circunscrita a esse evento, e daqui a pouco você já vai saber. Logo depois aí das habilidades, tudo mais, a gente já vai começar aí as atividades e a interação no chat. Muito bem. Então hoje, né, a gente vai trabalhar uma competência ao invés de habilidades, porque a gente vai estar trabalhando sob o contexto de uma comemoração que é mundial, tá? No dia 29 de setembro, comemora-se o Dia Mundial do Coração, tá bom? Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela institui que toda esta semana é a Semana do Coração. E aí a gente vai ter, inclusive, hoje um vídeo com a participação de uma especialista falando um pouquinho sobre essa interação entre alimentação, boa saúde do coração, etc. Tá bom? Então vamos ver a competência aí que a gente vai trabalhar. Ó, conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza e às suas tecnologias. Então nós vamos trabalhar hoje essa competência aí que ela abrange, né, todo o currículo aí de ciências da natureza, tá bom? Então, como que nós vamos trabalhar a aula hoje? Você vai pegar lá o seu caderninho, né, para fazer anotações e a gente vai tentar, então, compreender alguns termos sobre alimentação. Assim, na segunda parte da aula, a gente vai ouvir uma especialista falar sobre a importância da gente ter atenção aí ao tipo de alimento, né, que a gente busca, tá bom? Qual é o objetivo da aula, então? Dentro do contexto da Semana do Coração, relacionada ao Dia Mundial do Coração, em 29 de outubro, refletir sobre a importância de uma alimentação adequada em tempos de pandemia, tá bom? Então esse aí que é o objetivo específico da aula de hoje. Tudo bem? Muito bem. Então, para começar, a gente precisa entender aí o que vocês já sabem, né, sobre esse assunto, tá bom? E aí eu fiz uma perguntinha aqui, que aí a gente vai, a partir disso, começar a nossa conversa. Eu quero saber, para você, como você define o que é alimento e para você dar pelo menos um exemplo de alimento. Tá bom? 2 minutinhos, acho que tá bom.
Olha, a Miriam já começou com o exemplo, né, Joel? Colocou aí arroz, feijão é alimento, por exemplo. O Uhum. Bruno também colocou que é o alimento, por exemplo, frutas, verduras, arroz, feijão. Teve o Felipe aqui que colocou carne, né? O Davi colocou, é o que nós comemos e é muito bom. Né? Eu também acho. O alimento é uma coisa comestível, professor Tirando o Joel. jiló, né? O Davi escreveu que são coisas comestíveis, saudáveis, espera aí. Perfeito. Davi colocou comestível. Saudável, quem colocou foi a Roberta. Opa. Tem algumas coisas legais aqui, ó. Já trazendo uma informação de importância para o contexto da nossa aula, professor Edjoel. Ó. Hum. Carlos Henrique, produtos comestíveis tanto industrializados quanto Hum, naturais. Tá vendo só? O Gustavo perfeito. colocou verduras, o Igor também foi nessa temática de arroz, feijão, Oh, perfeito. macarrão com feijão, tem gente que come. Aliás, eu acho que sem arroz e feijão para mim não vira, né? É importantíssimo. É considerado assim uma das melhores dietas do mundo, tá, gente? Eu já vou adiantar para vocês. Quando a gente fala em dieta, tem gente que acha que dieta é quando está fazendo um regime para emagrecer. Não, dieta é o que você come. Todo mundo tem uma dieta, tá? Aí às vezes o médico manda você fazer uma dieta específica, tá bom? Mas dieta é o que você come, tudo bem? Então, ó, perfeito. Arroz, feijão, carne, tudo isso é alimento, né? Se a gente pensar aqui no contexto dos animais, alimento é qualquer coisa que a gente ingere para tirar, né, energia, para tirar materiais que vão ser utilizados para o nosso corpo, basicamente, tá bom? Então é para a gente poder aí repor, né, o que a gente gastou, tá bom? Sais minerais para manter o equilíbrio, tá bom? Então isso é alimento, beleza. Arroz, feijão, carne, as frutas que vocês falaram aí, maçã, pera, uva, que mais, né? Até o jiló, né, que eu brinquei, porque eu particularmente não gosto, mas eu sei que tem gente que adora jiló, né? E era só uma brincadeira, tá, gente? Mas assim, e é importante, tá? Esses alimentos de origem vegetal, né, são tão importantes, ou até em alguns casos mais importantes do que o de origem animal, mas de origem animal também é importante, tá bom? Eu vou ler um aqui, Sim, professor, do Vitor Godoy, que colocou uma coisa um pouquinho diferente aqui do que o certo. pessoal acabou explorando. Ó. O alimento é um tipo de reabastecimento de energia, que traz Ok. também diretamente um dos focos da nossa aula. Legal. Perfeito. Então, assim, e é mesmo, né? Ele é um reabastecimento da energia, mas não só. Você vai ver que vai ter outras coisas também que são repostas. Energia é só uma delas, tá bom? E aí, ó, eu já vou para a segunda pergunta. A gente falou sobre alimento, né? Qual será a diferença entre alimento e nutriente? Se é que tem alguma diferença. Então, eu quero saber de você. O que que é um nutriente? E se você sabe me dar um exemplo de nutriente, tá bom? 2 minutinhos também.
Contribuição aí da professora Raquel, um abraço aí, bom dia, professora Raquel. Proteínas, carboidratos, vitaminas, lipídios. Olha, o Ed, o pessoal aqui colocou, pelo que eu estou vendo, é quase que um sinônimo aí de vitaminas, ó. O Rafael, o Lucas, o Miguel, por exemplo, a Kathleen escreveram vitamina como um sinônimo. Mas também foi citado que o Kaique, a Ana Clara e tal, escreveu carboidratos. Carboidrato que é açúcar. Muito bem. Alguns ligaram também que os nutrientes, talvez seja isso que estão querendo dizer, ó, que os nutrientes eles estão dentro de uma alimentação, e aí o destaque, por exemplo, como o Miguel colocou, de uma alimentação saudável, né? Ok. Vitamina ou carboidratos também colocaram aqui. Quem colocou foi o Vitor Paulo. Um abraço aí para o Vitor Paulo, bom dia. Teve alguém aqui que falou para falar o nome, mas é muito nome, tá? Aí eu já até esqueci, porque eu vou Acho passar que na era o telinha. André, era André Lucas, né? Ele colocou vitamina e carboidrato. Tá Daí eu dei certo. uma olhada aqui. Muito bem. Pessoal, então assim, vocês estão indo na linha. Um ou outro colocou aqui feijão, arroz e tal, não tem problema, tá bom? Mas arroz, feijão, a gente fala que é alimento. O que está contido ali no arroz, no feijão, na carne é o nutriente. Então eu vou ter caloria, perdão, eu vou ter caloria. Eu vou ter carboidrato, né, que vocês falaram muito bem, que é o açúcar. Eu vou ter proteína, eu vou ter as vitaminas. Tem gente que acha que vitamina dá força, né, dá energia. Não, o que dá energia é o açúcar. Tá bom? A vitamina, ela vai ajudar o seu corpo a funcionar direito. Ela vai trabalhar no metabolismo do corpo, tá bom? E aí a gente precisa de bem pouquinha vitamina, não precisa de muito não, tá? Mas já já a gente vai discutir mais sobre essa questão de quantidade de nutriente, tudo bem? Então, ó, a gente falou já o que é alimento, o que é nutriente e a diferença de um do outro. Quem não sabia, né, anota aí. Quem já sabia e quiser, né, ter alguma coisa anotada, tá bom? Então tá aí. A diferença entre alimento e nutriente. Alimento é o que a gente vê no dia a dia, arroz, feijão, etc. Tal. Nutriente está lá dentro do alimento, que é a vitamina, o carboidrato, a proteína, os sais minerais, né, que eu falei que também ajudam o nosso corpo a trabalhar direito, também fazem parte dos nutrientes, tá bom? Sim. Entendeu aí a Vitória? Vitória, eu estou falando o nome dela aqui pela primeira vez, ela diz aqui, ó. Ah. Nunca falaram até hoje meu Oh, nome. meu Deus do céu. E ela escreveu, nutriente é aquilo que faz bem à saúde, tipo vitaminas e tal, carboidratos. Fala meu nome aí, Muito professor, bem. pronto. Muito bem, Vitória, obrigado, viu? Continue colaborando, tá bom? Não é que a gente, infelizmente, é muita gente, a gente acaba passando alguns, tal, mas obrigado, continue colaborando, tá bom? Bom, então falamos sobre alimento e sobre nutriente. A gente ouve muita discussão sobre caloria, e agora eu quero saber de vocês. Você sabe dizer para mim o que é caloria? Tá, eu vou dar aí 2 minutinhos para você, tá bom?
Olha, o Vinícius colocou aqui, eu estava até pensando que elementos químicos, como gordura, carboidratos, proteína, lipídios. Alguns colocaram que não, né, professor? Alguns falam que não sabem. E eu achei interessante também aqui, ó, o Henrique, a Isabelle, o Samuel, o Sandro, a Maria Clara, Luiz, todos eles colocaram gordura, assim como o Kaique, a Vitória também, Gabriele, gordura. Achei uma coisa bacana aqui que deve estar associado aí a um rapaz esperto que olha o que está comendo, professor Edjoel. Pedro Henrique, ele colocou dosagem dos nutrientes. Esse termo dosagem, ele deve ter associado aquelas tabelas que vem escrito nos alimentos, no chocolatinho, lá na bolacha, no leite, enfim, que tem uma tabela nutricional, né, que vem escrito lá calorias. Tem muita gordura aqui, professor. Estou até com medo de engordar. Tem muita gordura. A Maria Fernanda falou uma coisa bacana também, que é energia. Perfeito. Então eu vou pegar daí, gente, ó, caloria, na verdade, ela é uma unidade de medida, que vai medir a quantidade de energia que um alimento tem. Por que muita gente associou a gordura? Porque o nosso corpo, ele consome caloria, né? Então a gente repõe a caloria como? Ingerindo açúcar e gordura, tá? Tanto o açúcar quanto a gordura podem produzir energia para o nosso corpo. Por isso que eles são medidos em caloria. Agora, qual é o problema? Se eu vou consumir mais caloria do que eu gasto, eu vou ter uma tendência a engordar. Se eu consumir menos caloria do que eu gasto, eu vou ter uma tendência a emagrecer. Tá? É lógico que existem outros fatores, inclusive hormonais, etc., que podem interferir aí nessa continha. Mas a continha básica é essa. Tá? Então, se eu quero emagrecer, a primeira coisa, eu tenho que ver a quantidade de calorias. E quantidade de caloria, gente, é açúcar e gordura. As outras coisas que vocês colocaram aí, proteína, sais minerais, etc., são importantes, mas não vão te dar energia. Tá? É a quantidade de açúcar e de gordura que está diretamente ligado à quantidade de energia que você consome. Então, é a medida da energia que tem no alimento. Tá bom? Professor Magno? Eu vou colocar uma... É interessante a gente falar que o professor colocou que o que é caloria? Caloria é uma unidade de energia. Então, você deve procurar aí nos alimentos e tal e encontrar facilmente, naquela tabela nutricional que eu disse a vocês, essa unidade de calorias. Mas olha, eu já vou te adiantando o seguinte, uma caloria, a gente escreve com letra minúscula, tá bom? Ela praticamente não corresponde a energia nenhuma para o nosso corpo. Geralmente, quando a gente encontra essa tabela nutricional, aí é legal que você saiba que muitas vezes tem um erro, né? E a informação lá correta deveria ser, sei lá, 282 quilocalorias. Aí sim, tem um K aqui na frente, ó. Esse Kzinho aqui também é minúsculo e ele corresponde a uma coisinha legal aí de você aprender com a gente aqui nessa aula. 1K quer dizer 1000. Então é a mesma coisa quando você lê lá, por exemplo, 282 cacau, quer dizer, 282 quilocalorias, simplesmente é só você colocar 1000 aí na frente. 282 mil calorias, corresponde à energia. Energia que está naquele alimento e que, através de uma transformação química, o seu corpo vai usar para as atividades, para o funcionamento e tudo mais, que são os detalhes que a gente vai fechar na aula de hoje. Certo, Edjoel? Perfeito, professor. Maravilhoso. Obrigado aí pela sua explicação. Pessoal, então assim, ó, agora eu quero saber de vocês o seguinte. Então a gente já entendeu o que é nutriente, entendeu o que é caloria. Se não entendeu, né, você tem seu professor aí que ele está habilitado a te explicar isso também de uma forma mais tranquila. É que eu estou tentando fazer isso aqui para, quando a gente for comentar sobre nutrição, a gente ter uma ideia. Existe uma ciência, tá? Nutrição, tem a pessoa que se forma nutricionista e tem também o médico nutrólogo. Tem o cara que ele vai fazer medicina e depois vai estudar nutrição, é o nutrólogo. E hoje tem um curso que é só de nutrição, que é o nutricionista, tá bom? Então isso dá para trabalhar com isso, tá bom? Pois bem, eu quero saber então de vocês, eu vou dar 1 minuto aí para você responder para mim o seguinte: todo alimento possui a mesma quantidade de nutrientes? 1 minutinho, tá bom?
Professor Edjoel, olha, a grande maioria aqui diz que não. Eu não encontrei nenhuma afirmativa. Ok. Que não são, as quantidades não são iguais. Depende de cada item. Só vou destacar essa que é do Theo Rivelli. Depende de cada item? Isso. Muito bem, muito obrigado pela sua contribuição. Olha só, gente, então a gente tem uma pirâmidezinha aí para vocês observarem, ó. Como os alimentos realmente têm diferentes quantidades de nutrientes, a gente tem uma quantidade mínima, né, que a gente deve ingerir. E isso é muito particular, vai depender do que você faz na sua vida. Por isso é importante, às vezes, você consultar um nutricionista ou um médico nutrólogo, porque aí ele vai dizer qual é a sua melhor dieta, tá bom? Porque às vezes a gente ganha peso muito fácil ou perde peso muito fácil, e isso está relacionado ao que a gente consome. Tá? Então aí, ó, de acordo com essa pirâmide, ó, o que está lá no topo, que é o que menos a gente tem que consumir, está aí, ó, gordura, açúcar, né? E normalmente é o que a gente consome mais, né? Refrigerante, lanche, etc. Então aí já começa por aí, tá bom? Então aí parte de uma reeducação alimentar, tal. Mas é só para vocês terem a ideia, né? A pirâmide está toda aí, tá bom? Depois eu acredito que o seu professor vai ter acesso a esse material, mas é uma coisa que você encontra facilmente também na internet. Tudo bem? Eu acho que eu vou pular essa questão Eu aqui. acho que dá. Qualquer coisa a gente volta no finalzinho. Tá, né? bom. Então, gente, agora é o seguinte, a gente vai assistir um vídeo, tá bom, de uma especialista no assunto. E depois a gente volta para conversar, tá bom? Olá! Nosso tema de hoje é como manter uma alimentação saudável na sua rotina. E quem vai nos ajudar é o Guia Alimentar da População Brasileira. Diretor, coloca pra gente na tela a carinha do guia para eles verem. Vocês vão observar que está no site do Ministério da Saúde, ele está na íntegra. Nesse documento, ele é super ilustrado e nós vamos conseguir entender como ter acesso a uma alimentação saudável, que seja prazerosa, que respeite a nossa cultura brasileira maravilhosa e as diferenças de regiões, inclusive por estado, e também que respeite o nosso bolso, porque vocês vão saber que comer bem é sim também economizar, ok? Então, na próxima tela, vocês vão... Gente, vai ser muito prático o nosso bate-papo e muito ilustrado, mas vocês vão precisar só entender rapidamente 3 conceitos fundamentais. O Guia Alimentar da População Brasileira, ele divide os alimentos em 3 grupos. Vocês estão vendo aí que o primeiro grupo é o grupo dos alimentos in natura ou minimamente processados. Quer dizer, na verdade, que é aquele alimento que eu trago da natureza e consumo esse alimento da forma como ele veio, sem aditivar nada, sem adicionar nada, nem açúcar, nem sal, nem nada. Ou seja, as frutas, verduras, os legumes, o leite fresco, a carne fresca, os ovos, ok? O guia diz o que pra gente? Uma alimentação saudável, ela tem basicamente, fundamentalmente, ela é constituída por alimentos desse grupo. E aí o segundo grupo que vocês estão vendo é o grupo dos alimentos processados. Ou seja, são aqueles alimentos que receberam adição ou de sal, de açúcar ou algum tipo de gordura para que ele tenha um maior tempo de validade ou mesmo para realçar o sabor. Então, um exemplo. O abacaxi em calda. Então, a gente tem naquela latinha o quê? Água, açúcar e o abacaxi. Como a gente teve essa adição, ele é um alimento processado. Mas ele não é o terceiro grupo, que é o ultraprocessado, porque ele não tem aditivação química, ok? Então, nesse grupo, principalmente, nós temos as compotas doces e salgadas e os queijos, que são ótimos exemplos. Esse grupo eu posso consumir sim, porém em quantidades moderadas. Ao passo que o primeiro tem que ser a base da minha alimentação, esse eu posso consumir, mas em quantidades moderadas, porque já tem uma quantidade maior de sódio, de açúcar, de calorias, né? E o terceiro grupo é o grupo dos alimentos ultraprocessados. Esse grupo é aquele que quando você pega o alimento, você vira o rótulo, tem aqueles nomes esquisitos, sabe, que a gente nem consegue ler. Então, se você virou o rótulo do alimento e você viu aquele nome esquisito, aquela coisa que você não tem na sua cozinha, esse é um alimento ultraprocessado. E esses alimentos, segundo o guia, a gente tem que consumir na menor quantidade possível. E uma coisa que vocês vão fazer a partir de agora, quando vocês forem ao supermercado, é começar a analisar o rótulo dos alimentos. Mas não é só para ver as calorias não, viu, gente? É para ler os ingredientes.
O ideal é que tenha sempre produtos que você olhe e você fale, isso aqui é um alimento, isso aqui tem na minha cozinha. Agora você olhou, é nome esquisito, é corante, acidulante, código XYZ, essas coisas a gente vai evitar ao máximo trazer para a nossa vida. Por quê? Gente, os aditivos químicos, eles são principalmente produzidos por derivados do carvão e do petróleo. Nós não sabemos em longo prazo que efeito eles podem dar na nossa saúde. Além disso, eles têm quantidades maiores de sódio, de gordura saturada, que é péssimo para o coração, e quantidades maiores de gordura. No próximo slide, vocês vão verificar uma escadinha. Então, primeiro nós temos o exemplo do abacaxi. Então, o abacaxi in natura, que é o que a gente pode comer à vontade, que é o super indicado. Depois nós temos o processado, porque é o abacaxi em lata, que teve adição de açúcar. Depois nós temos o ultraprocessado, que é um ótimo, péssimo exemplo, eu costumo brincar. Por quê? Quando a gente fala desse suco em pó, nem deveria chamar suco em pó. Vocês vão concordar comigo daqui a 30 segundos. Vocês já olharam para o rótulo dele? Está escrito lá, 1% de polpa desidratada de fruta. 1%. Gente, esse produto não é nem mais um alimento, ele é um produto alimentício, é algo que se come, dizem, né? Eu discordo, talvez. Enfim, e quando você pega esse rótulo desse alimento, você tem nele 99% de química e açúcar, 1% de polpa. Então, não é um suco em pó, concorda? Então, observem muito os rótulos dos alimentos e tenham mais consciência. Então, gente, batendo de novo, esse primeiro grupo, alimentos in natura ou minimamente processados, tem que ser a base da sua alimentação. Gente, no próximo slide, vocês estão vendo fotos maravilhosas de pratos de brasileiros, gente. Não tem nada de Masterchef, não tem nada de... são pratos reais, da vida real. Esses pratos são os pratos que garantiram a nossa cultura e que garantiram a saúde de várias gerações. A nossa perfeita combinação de aminoácidos, nosso feijão com arroz. Gente, ele é um patrimônio. Nós temos o feijão com arroz, essa composição é maravilhosa para a nossa saúde. Nós somos um país abençoado por ter isso. Então, junto com essa combinação, quando a gente for pensar em almoço, o que é um almoço bacana? Vamos pensar sempre em manter essa dupla, que essa é uma dupla de sucesso, então não vamos mexer no time que está ganhando. Então, junto com esse feijão com arroz, a gente vai pensar sempre num grupo de hortaliças. Então, ali uma salada crua cozida e numa fonte de proteína, que podem ser as carnes, podem ser os ovos, ou inclusive produtos que tenham queijo para ter essa proteína. E aí a gente vai ter uma boa composição. Lembrando que no almoço e no jantar, bebida não é bem-vinda, tá, gente? Porque dilui sucos digestivos, a gente acaba não digerindo bem, não absorvendo todos os nutrientes, inclusive alterando as bactérias que a gente tem no intestino. No próximo slide, vocês vão ver alguns exemplos de café da manhã. Gente, o que a gente tem que pensar no café da manhã? Gente, a alimentação saudável é simples. O que a gente tem que pensar no café da manhã? Vamos pensar em 3 grupos. A gente tem que ter um grupo de proteína. Geralmente as pessoas gostam muito de consumir leite. Não gosto de leite, a gente pode pegar uma fonte, a gente pode pegar queijo ou até ovos, tá? Ou até um derivado de soja, para quem não gosta, tem várias opções. Mas eu vou pensar num grupo da proteína, eu vou pensar num grupo do carboidrato, então eu vou pensar o pãozinho francês, como vocês estão vendo, é muito típico aqui em São Paulo, eu posso pensar no pão de forma, em torrada, em biscoito. Lembrando sempre que quando a gente fala de carboidratos, quando a gente puder pegar a versão integral, é melhor, ok? E uma porção de frutas da sua preferência. No próximo slide, vocês vão ver mais algumas opções de café da manhã. Gente, cada região tem a sua cultura. Vocês estão vendo aí a tapioca, que tem sido trazida também como uma cultura aqui para o Sudeste. Nós temos o cuscuz, tem um bolinho caseiro que você pode fazer. São várias opções. Você nunca vai ficar estático de dizer assim, a alimentação saudável é sem graça. Não é sem graça, tem várias combinações, é muito boa e a gente só precisa fazer elas à base dos alimentos in natura ou minimamente processados. E, gente, no último slide, nós vamos fazer algumas reflexões adicionais. A primeira é, assim como é importante a gente se alimentar bem, também é importante a gente se hidratar bem. Como é que eu sei a quantidade de líquido que eu preciso por dia? Se você não tem nenhuma doença específica que o médico indique para você uma necessidade ou uma restrição de líquido diferente, a necessidade padrão da população é 35 ml por quilo de peso. Então, você vai fazer o seu cálculo, vai dar lá, por exemplo, 2.000 ml. Dessa quantidade, 50% tem que ser água. Água, não é água com gás, não é água com adição, não é água saborizada, não, tá? Água natural, como veio da natureza. E os outros 50% podem ser de líquidos hidratantes. Refrigerante é óbvio que não entra, a gente já passou por essa fase, né? É o super, mega, ultra processado. Mas o que seria nessa parte dos líquidos hidratantes? Chás, sucos naturais, caldos caseiros, ok? Gente, um outro ponto de reflexão, onde, como e com quem nós comemos.
Assim como escolher os alimentos é importante, a maneira como nós comemos o alimento. Nós comemos o alimento com os 5 sentidos, é uma experiência sensorial completa. E eu vou ter a saciedade quando eu tenho atenção plena ao comer. Ou seja, quando eu estou consumindo aquele alimento, gente, imagina, se o alimento é crocante, quando você quebra ele na sua boca, você ouve. Esse som faz parte do seu mecanismo de saciedade também. Quando você sente a textura dele, quando você sente a temperatura do alimento na sua boca, tudo isso contribui para a sua experiência sensorial, para te saciar, e tudo isso faz com que você mastigue com mais calma, faça a digestão melhor e consiga extrair todos os benefícios daquele alimento, todos os nutrientes daquele alimento. Quando a gente come rápido demais, uma outra coisa, gente, evitem olhar no celular, enquanto estou comendo, olhando no celular ou estou ouvindo TV. As pesquisas mostram que quando nós fazemos isso, nós comemos em geral 30% a mais. Então, evitem distrações ao comer. Sempre que possível, comam num ambiente tranquilo. Tragam um pouco dessa tradição de comer com a família, porque as pesquisas mostram que quando a gente come em família, a gente também tende a escolher alimentos melhores, comer com mais calma, comer em menor quantidade. Então, são pontos muito importantes também, ok? Um outro ponto, gente, organização. A gente não pode ir ao mercado com a cabeça assim, eu vou ao mercado comprar umas coisas. Não, eu tenho que pensar a alimentação. Gente, alimentação, a palavra-chave é planejamento. Então, o que eu quero nos meus próximos 15 dias? Eu gostaria de comer tal coisa, tal coisa. Legal, então eu faço a minha lista, eu penso o que eu quero, eu penso o que eu vou precisar e eu vou com uma lista. Assim, não só eu economizo, como eu evito acabar comprando um monte de besteira porque eu estou sem foco. Uma outra coisa, gente, o resgate do cozinhar. Porque quando a gente... o cozinhar também faz parte, também dá prazer, e não somente comer. Obrigada pela atenção de vocês e coloquem em prática, ok? Até breve. Muito bem, né? Agradecer a especialista. Viram quantas dicas importantes, né? E eu sei que cada pessoa, né, tem uma realidade, às vezes a gente... falar, mas isso eu não consigo, esse tipo de alimento eu não tenho acesso. Então, mas a informação é importante para você ver dentro da sua realidade o que você pode fazer. A gente sabe que a gente está falando para todo o estado de São Paulo, então as realidades são muito diversas, a gente sabe disso. Tá? Mas assim, o que a gente está falando aqui é o geralzão. Tá? E aí, a partir daí, acho que dá para a gente aprender bastante coisa, né? Eu queria, antes da gente encerrar essa aula, dar 2 minutinhos aí para você registrar as dúvidas que você teve em relação ao vídeo, ou se você quer fazer algum comentário, assim, no sentido, eu gostaria de saber sobre tal coisa aí ligada à alimentação, tá bom? Para a gente deixar registrado aqui no nosso chat. Por favor, 2 minutinhos, então, tá bom?
Edjo, você gostou dessa da participação aqui do suco de polpa, né? Se Sim. entra um alimento processado, mas a gente ficou um pouco na dúvida, mas eu acho que a Aline colocou aí o recado de uma maneira bem pedagógica e tal. Eu acho que tudo, ela deixou claro isso, tudo a gente tem que dar uma olhadinha lá na tabela nutricional. E aí já vai também um outro aspecto que ela levantou, que depende também da pessoa. Tem gente que não pode nem tomar leite, nem derivados do leite. Tem gente que não... Bom, aqui tem um café requentado, faz mal para todo mundo, viu? Principalmente a maneira de você requentar o próprio café. Ele cria uma reação química que não é legal, e aonde você requenta também pode dar problema. Se é uma caneca de alumínio, se é de ferro, enfim, pode fazer mal. Pode não, geralmente faz mal. Pessoal, Tem assim, suco desculpa. tangue que faz mal também, colocaram aqui, professor. Então, o meu chat deu um pulo aqui, que eu tinha segurado numa pergunta. Desculpa, eu não vou falar o nome porque pulou aqui. Mas a pergunta era o que é endócrino. Então, a gente tem um sistema no nosso corpo cheio de glândulas, que vai liberar hormônios, e eles regulam muitas coisas. E às vezes a gente tem isso meio desregulado, e às vezes até algum alimento pode contribuir para essa desregulação. Então, é um sistema de glândulas, tá? Sistema endócrino. Endo quer dizer dentro, tá? E são glândulas que liberam coisas dentro do corpo, porque a gente tem glândulas que liberam para fora. Por exemplo, a glândula sudorípara libera o suor para fora do corpo, então ela é exócrina, tá bom? Deixa eu ver aqui, tinha mais algumas perguntas. Alguém colocou aqui também para falar de novo o que é caloria. Caloria é a energia contida no alimento. Isso é caloria. Tudo bem? Falando assim de uma forma bem resumida. Tá bom? Bom, eu tinha pego mais uma pergunta aqui, mas o meu chat deu um pulo e eu acho que eu não vou conseguir falar. Às vezes ele dá uns pinotes, né? Tem a Elisa também, que é legal. Eu tenho uma dúvida como os alimentos viram energia. Eles viram energia por uma reação química. Isso. E é por isso que esse nome caloria também, alguém colocou esse negócio de caloria. Sim. Né? Caloria tem a ver com calor, tá, gente? Tem a ver com calor e é uma unidade de energia. Inclusive tem um hormônio chamado insulina, que é ele que joga o açúcar para dentro da sua célula. Por isso que a gente precisa da insulina, tá? E a gente produz. Gente, eu estou terminando por aqui. O professor Magno tem um último recadinho para vocês. Um abraço, obrigado aí pela aula, viu? Foi o João Vitor que falou endócrino, tá bom, gente? Ó, aproveita e diz aí o que alguns já colocaram aqui. Aproveita e diz aí o que você gostou da aula, acessando aí o link ou pelo QR Code, tá bom? A gente vai ficando por aí, valeu.